os interesses de raciais, ideológicos, a pacificar as nossas. Na verdade, hoje já vou começar a aula sobre o Varnhagen. Você já pode abrir outra aula, Varnhagen, certo? Bom dia. Bom, vamos oficialmente começar. Bom dia. Hoje é 21 de agosto de 2025. Nossa aula número 3, número 4. E a primeira aula sobre o Varnhagen. Gravando, Ana, já? Sim. E a primeira aula sobre o Varnhagen. Também teremos 2 aulas. E essas aulas sempre vão dialogar com o que a gente viu nas aulas passadas, somando a compreensão do que seria a historiografia mais, mais ligada ao século XIX e aquela que ficou. A historiografia é muito mais ampla do que isso, mas nem todos os autores permanecem, nem todos os autores vêm a formar o cânone, certo? Então vamos falar um pouco sobre o Varnhagen. O Varnhagen é considerado o maior historiador do século XIX. Ele é, digamos, um paradigma do que foi feito pelo Instituto Histórico e Geográfico no século XIX, e um paradigma muito interessante, porque, ao mesmo tempo, ele consegue, na sua obra, definir o que seriam os aspectos mais relevantes e aqueles que ficaram em relação à compreensão da historiografia no século XIX, mas, ao mesmo tempo, boa parte da obra do Varnhagen colide com o que seriam as posições dominantes no âmbito do Instituto aqui no Brasil. Por que eu digo aqui no Brasil? Porque o Varnhagen é um membro importante do Instituto, é o seu representante principal do ponto de vista historiográfico, mas a trajetória dele não é uma trajetória brasileira, certo? E hoje eu vou falar mais dos aspectos bem genéricos da carreira do Varnhagen, e terça-feira eu mostro os aspectos historiográficos, metodológicos, de fontes. Eu abordo mais o modo de fazer a história do Varnhagen e suas obras principais. Então, hoje nós vamos ter uma aula mais geral sobre ele. Vamos começar pelo que eu nomeei aqui de aspectos biográficos. O Varnhagen é nascido no Brasil, Francisco Adolfo Varnhagen. Ele nasceu, não era Sorocaba ainda, mas em Sorocaba, em São Paulo, filho de um engenheiro alemão e de uma portuguesa. Por que ele veio nascer aí, em São Paulo, com essa composição? Porque o pai dele era um engenheiro militar alemão que veio com Dom João Regente, depois virou, né, Dom João VI, veio para o Brasil para administrar a fábrica de Ipanema, que era uma fábrica, digamos, de ferro, era uma siderúrgica, no sentido menor da palavra, era um espaço de produção de ferro no interior de São Paulo, e ele, o Frederico, pai do Varnhagen, veio justamente para administrar essa produção de ferro aqui no Brasil. Mas o pai do Varnhagen voltou, era alemão, mas morava em Portugal, casado com portuguesa, voltou para Portugal mais ou menos em 1821. O Varnhagen, nessa época, ele nasceu em 1817, tinha lá seus 4, andando para os 5 anos. Mas a mãe ficou no Brasil por algum tempo, organizando a ida, e após a independência, em 22, no máximo 23, eles já se deslocaram, no máximo 23, porque se ficasse aqui seriam abrasileirados, certo? A mãe voltou com os filhos, que eram 9 a essa época, 9 filhos. Então, ela voltou para Portugal, e quando ela voltou para Portugal, o Varnhagen tinha 6 anos,
Ou seja, ele nasceu e viveu até 6 anos aqui em São Paulo, mas voltou para Portugal. Lá ele teve uma formação que, de uma certa maneira, até fugiu da formação básica das elites da época, que eram mais ligadas à vida jurídica, ou eclesiástica. Ele nem foi ser padre, nem foi ser bacharel, não foi para Coimbra estudar direito. Ele foi estudar engenharia como pai. Então ele se tornou também um engenheiro. Ele entrou muito cedo para o exército, ele também se tornou um engenheiro militar. E estudou nas melhores escolas militares de Portugal, teve uma formação assim, muito clássica, muito erudita, mas ao mesmo tempo que ele se formava como engenheiro na parte das exatas, né, e como militar, ele tinha boa parte dele voltado para o que seria as humanidades. Então ele foi estudar paleografia, foi estudar história, foi estudar todas essas coisas que eram relacionadas à pesquisa de arquivo. E ele foi desde muito cedo, seus 16, 17, começou a frequentar a Torre do Tombo e o Arquivo Tamarino. Então, ele se tornou aquele jovem viciado, não tinha jovem na época, né? Porque com 12 anos já era adulto. Ele se tornou aquela pessoa viciada em arquivos e muito interessado na documentação sobre o Brasil. Então, ele começou muito cedo a ler os relatórios de pessoas que tinham vindo ao Brasil, de gestores do século XVI, e ele se voltou muito para o século XVI. E foi ao longo da vida descobrindo boa parte dessa documentação que hoje é impressa ou digitalizada, com que a gente trabalha, foram descobertas do Varnhagen ao longo da vida dele, desde a mais tenra juventude. Então ele foi descobrindo coisas, a carta de Pero Vaz de Caminha, o regimento do Tomé de Souza, o relatório do Pero de Souza, ou seja, tanto a colonização a partir do descobrimento na Bahia e a documentação de São Vicente de Pernambuco, aquelas primeiras documentações foram documentações que o Varnhagen descobriu por conta própria, na forma de manuscritos, e estabeleceu o texto e providenciou a publicação ao longo da vida. Então, ele tem um conjunto enorme de textos relacionados ao século XVI e ao XVII, que ele descobriu o manuscrito e transformou em livro, que se tornaram livros clássicos, como fontes da historiografia do período colonial. Por exemplo, Gabriel Soares de Souza, aquele livro que é o mais importante livro do século XVI sobre o Brasil, foi ele também que descobriu. Então, ele tem um trabalho de erudição, de frequência aos arquivos, de descoberta e produção desses materiais na forma impressa, que marca a vida dele toda, desde a juventude até a velhice, quando ele falece em 1878, em Viena. Então, ele tem um trajeto em que a formação dele é uma formação militar, ele é militar nos primeiros anos da vida dele, ele é militar até 24 anos, ele era do exército português, e como militar ele teve uma atuação muito distinta, muito forte também em Portugal. Quando Dom Pedro abdicou em 1831 e voltou para Portugal para tentar garantir o trono para a filha dele, Dona Maria, né, que depois já virou Dona Maria II, naquela disputa com o irmão, Dom Miguel, vocês devem ter passado, especialmente os que dão aula sabem desses quiprocós portugueses do final dos anos 20, começo dos anos 30. Quando Dom Pedro, assim, quando se estabeleceu aquela guerra entre Dom Miguel e Dom Pedro, o Varnhagen não teve a menor dúvida, ele foi para o lado de Dom Pedro, foi lutar assim, pela permanência de Dona Maria II no trono português. Então ele teve uma atuação mesmo, inclusive na guerra. Vocês sabem que Dom Pedro terminou morrendo em 34 como consequência dos sofrimentos que ele teve nessa guerra, né? Então, morreu muito cedo. E o Varnhagen foi de imediato um adepto do ex-imperador do Brasil, né? E adepto de Dona Maria II, nascida no Brasil. E também se voltou especificamente para a documentação ligada à colônia, né? Ligada ao Brasil. Nessa vida portuguesa, ele levou em torno de 18 anos
formação, atuação, envolvimento com a guerra, definição política, definição de interesse como pesquisador, publicação de livros, pertencimento às associações culturais ligadas à história em Portugal. Ele já foi entrando tipo Academia de Ciências, todas as instituições acadêmicas já cooptaram o Varnhagen como jovem de muito futuro, como pesquisador, como provável historiador, como alguém ligado ao universo das letras. Mas com 24 anos, o Varnhagen, digamos, ele veio para o Brasil para tentar a nacionalidade brasileira, ou seja, ele veio para o Brasil com 24 anos para pleitear que ele fosse brasileiro. E assim, parece interessante, é muito romântico e tal, mas na verdade também é um contexto europeu que começa a sugerir que as pessoas tenham uma nacionalidade, tenham um pertencimento. É o século da construção da nacionalidade, é o século que você já tem que definir, sou, digamos, do rei das duas Sicílias, eu sou francês, eu sou holandês, eu sou americano, enfim. É uma identidade que ela já vai ter que ser incorporada, no sentido de vir para o corpo mesmo, de ser assumida, né, pelo sujeito. E ele vem para o Brasil porque ele quer ser brasileiro, nasceu aqui, mas como ele nasceu na época da colônia, ele era português, né? Então ele voltou para Portugal. Quando a mãe voltou, foi uma opção pela nacionalidade portuguesa e não pela naturalização, né, aqui no Brasil. Então ele voltou para ser brasileiro. Quando ele chegou, ele se aproximou do Instituto, foi ser colaborador, organizar a biblioteca, fazer pesquisa. O Instituto era recém-nascido, só tinha 3 anos, né? Ele já se envolveu com o Instituto, já foi tornado sócio, e ele se aproximou de Dom Pedro II, estabeleceu uma amizade com Dom Pedro II, que era adolescente, mas já era imperador, né? Já que ele assumiu a condição de imperador com 14 anos, naquele episódio da maioridade. Então, eles já estabeleceram uma relação amigável, de colaboração, e o Varnhagen renunciou ao posto dele militar em Portugal. Ele acho que já era tenente, já estava assim, altinho. Vocês lembram que nas carreiras militares no século XIX, com 12 anos a pessoa já pode ser alferes, né? Ele já entra com 12, 13 anos, e dependendo da condição social e política, ele já entra lá por cima, né? Não, é porque com 12 anos não havia infância nessa época. Com 12 anos o homem já é homem, ele responde legalmente pelos seus atos. Se ele estiver numa guerra, ele não vai ser perdoado porque uma criança está acompanhando os pais, não. Ele é um homem e está acompanhando o pai, certo? Ele já é um homem, ele já responde pelos seus atos. Então, com 12 anos já é adulto. Com 12 anos, o menino já é um homem, e a menina, se tiver menstruado, já se casa. Com 13, ela já é mãe. É porque as estruturas, né, as classes de idade e a relação que tem as idades com a vida social, ela é muito mutável. Mas é muito diferente, inclusive, dessa condição de hoje, que o jovem até 30 e tantos anos, ele é um jovem sustentado pelos pais. Os pais não acham nada demais. Quando chega perto de 40, aí é que eles vão estranhar, né? O filho ainda está dentro de casa, ainda ser dependente. Mas se chegou aos 35, 36, ainda é considerada a formação. Está no mestrado, doutorado, não sei o quê, está projetando uma vida que os pais têm bastante generosidade e tolerância com essa extensão, não só da infância, como a extensão da juventude, né? E da dependência em relação à família. Mas no passado não era assim. Com 12 anos, o menino já ia para o exército, ele já ia para trabalhar no comércio, ele ia para a roça. Menino branco, que eu estou falando, menino de classe elevada, não estou falando de crianças escravas, que não têm infância, nem de crianças indígenas, que o padrão de relacionamento é muito distinto. Porque a criança indígena ela já nasce no mundo adulto, não tem separação entre criança e adulto.
crianças acompanham e vão fazendo as coisas de acordo com sua força, mas misturados com os adultos. No o caso do Barnaga, né, que era um homem branco, um homem com uma formação clássica, erudita, militar, outro tipo de formação, de interesse e de família. Então, no Brasil, ele se aproxima de Dom Pedro, com o qual ele vai manter uma correspondência ao longo de toda a vida. A correspondência do Barnhagen, gente, eu vou achar um jeito de comprar, nem que seja cara. Ela, em parte, especialmente a correspondência dele com Dom Pedro II, em parte já é publicada. Foi publicada nos anos 50. E tem, assim, tipo nas obras raras, na estante virtual e tudo, mas é uma preciosidade para a gente entender a maneira como Barnhagen pensava a história, pensava a política e pensava a função da história no campo da formação das nações. Porque, como eu falei na aula passada, assim, de maneira bem simples, o Barnhagen explicitava na correspondência a Dom Pedro que ele não queria fazer uma história, digamos, de conflito, uma história em que se jogasse brancos, negros e índios uns contra os outros, ou jogasse português contra brasileiro e vice-versa, ou jogasse livre contra escravo. Ele queria formular um tipo de narrativa que fosse a narrativa que criasse, de fato, o amor à nação, o amor de todos, a união, a adesão à nacionalidade brasileira e unisse, não dividisse. Então, a história dele não é uma história que tem a intenção de ser remarcada por distâncias sociais, mas como história de formação de nacionalidades, histórias de construção de identidades. O que é acionado, o que é divulgado é aquilo que liga, é a união, é aquilo que é consensual, aquilo que faz com que todos sejamos, digamos assim, adeptos da mesma ideia, da mesma formulação. Ele estava, digamos assim, ele era metade alemão, metade português, a experiência dele era a experiência toda europeia, ele acompanhava, digamos, a maneira como a história das nações ela era construída e ela estava em ebulição nesses anos 40, 50, porque lembrando assim que os países estabilizados eram Portugal, que teve uma unificação, uma centralização precoce, ainda na Idade Média, pode-se dizer, a Espanha unificada, mas lutando para manter os territórios que ela ainda tinha no mundo todo, inclusive na Europa. A Alemanha, que é um conjunto fracionado de povos que a gente chama de alemães, mas não tinha o Estado. A Itália e todos os conflitos e a fraqueza dessas regiões fracionadas. Se a gente pegar, por exemplo, só uma região da Itália, aquela região que tem Veneza, aquela região mais à direita, mais no rumo da Ásia que tem Veneza, aquela região ali, a história dela é uma história muito interessante. Ora ela é da Áustria, ora é da França, ora tem independência, ou seja, é um território que não tem uma definição, não tem uma autonomia política. Então, o Barnhagen vem dessa experiência europeia, em que na Alemanha ainda é tudo fracionado, são uns 50 estados, microestados, cada um em luta com o outro, toda hora um se agrega ou se desmancha de outro. A Itália, que a Itália, na verdade, o processo de unificação italiana é um processo muito doloroso, porque se a gente for, por exemplo, fazer só a história da relação da França com a Itália, vocês vão ver como a Itália é francesa, no sentido de que há uma força muito grande da política francesa em quase todos os, que é tomar emprestada coisa que é da Suíça, todos os cantões italianos, eles são, digamos, tributários da política, desde o Napoleão I até o Napoleão III. A França manda mais no território que seria a Itália posteriormente do que a própria Itália, até o momento em que o Emanuel II, qual é o primeiro nome dele? Da unificação da Itália, fulano de tal, Emanuel, até aquele que é lá do extremo norte da Itália, na região ali
que emenda com a França, ele começa a ter um protagonismo de avançar na direção do sul, até acabar, inclusive, com os reinos de que a família real se origina. É Vítor Emanuel, exatamente, Vítor Emanuel II, que vai ser o responsável com o Garibaldi, né, e outros, pelo fim do reino das duas Sicílias, né? E muita coisa, inclusive da história do Piauí, a gente só entende, e do Brasil, dos anos 1870, se a gente entender a unificação italiana e a destruição que há desses reinos, especialmente os reinos do sul da Itália, que eram reinos independentes e que deixaram de existir no mapa das nações, varridos por imperialismo italiano que vem do norte, abençoado pela França. A França abençoava a Itália porque a Itália era uma cunha para impedir a expansão da Áustria. Aí você vê que a França vai propiciar muito do processo de unificação da Alemanha e a Alemanha vai destruir a Áustria, né? Vai quebrar a França para destruir a Áustria, também para impedir alianças entre esses dois grandes impérios, o Império Francês e o Império Austríaco, que eram as potências da época que Varnhagen estava aqui se formando como historiador, que estava vindo para o Brasil. Então, por que eu estou falando isso tudo? Para dizer que o mundo dele é outro. É um mundo que ele experimenta, não na carne, mas nas notícias, na vida, esses conflitos continuados que marcam essas fronteiras muito voláteis do continente europeu. E porque eu não falei na Espanha, que seria depois a Holanda, né? A Bélgica, que eram territórios espanhóis que foram se tornando independentes também, um pouco antes. A Bélgica era parte francesa e parte espanhola. Assim, nos séculos passados, 17 e 18. Os Países Baixos eram uma região que era parte espanhola e parte francesa. Embora tivesse uma diferença não, eram, digamos, territórios com identidade própria, tanto linguística como comercial, como das casas reinantes. Mas na estrutura política europeia do século XVIII e XIX, a hierarquia era dependente. Exato, assim, digamos, o rei da Espanha é rei de várias regiões da Alemanha, da Bélgica, da Holanda. Aqueles reis eram reis subordinados, tinham um rei maior, que às vezes se chamava imperador, e os reis menores, que eram subordinados àquela casa reinante. Não é como a gente pensa, um rei no território. É É parecido com a experiência de vassalagem, assim, entre as mãos. Tá aí uma ideia boa, justamente. Só que a vassalagem, ela tem características familiares, porque, por exemplo, aqui inventando, certo? O rei de uma certa região da Alemanha é filho do principal, que é o da Espanha, ou filho do principal, que é o da França. É porque as casas reinantes vão pegando os seus filhos e botando nos territórios que eles têm de espécie no território principal. A história da Espanha talvez seja mais interessante para a gente ver essa dinâmica, essa cartografia, essa matemática das famílias imperiais, que a gente não tem a menor ideia, porque só tivemos 2 imperadores, famílias minúsculas, e eu me lembro quando eu estava no ginásio que eu ia estudar história, eu ficava furiosa, porque na hora que eu começava a me interessar, o livro acabava. Era só desse tantinho cada lição, era uma besteira de história quando eu fazia o ginásio. Era um texto bem pequenininho, bem organizadinho, com começo, meio e fim, que o aluno curioso ficava super insatisfeito. Porque eu queria saber, não tinha mais. Eu estudei no livrinho chamado de História do Brasil, de Vitor Musumeci. Era o Papa, no final dos anos 60, começo dos anos 70, era o livro de história, super pequeno, super insatisfatório. Agora, tudo era bem escrito, bem arrumadinho, não tinha lugar para essas complicações aqui, que são as complicações efetivas da história. Então, assim, Zé Luiz, a imagem é boa, porque, na verdade, só que a vassalagem, entre aspas, era de pai para filho, de pai para sobrinho, era na mesma família, ou seja, a família espanhola, ela estava em todos os lugares, porque, na verdade, era assim, o rei era de um
país, digamos que o rei fosse de uma família Bourbon, só, certo? Ou Orleans, mas a mulher já era Habsburgo, entendeu? Já era Bragança, e toda a família real europeia, ainda hoje, o que existe dela, são todos juntos e misturados há pelo menos 800 anos. Então, são as mesmas famílias. Porque era sempre um casando com o outro, casando com o outro. Eu até fiz aquela brincadeira aula passada, que o Dom Pedro era casado o primeiro era casado com a filha do rei da Áustria, o segundo dos Sicílias, mas a irmã do Dom Pedro II já era casada com o filho do Luís Felipe. Mas, na verdade, são todos primos. Eles estão em casas reais, mas são... Por exemplo, a família real inglesa é alemã. Só que, depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi sendo colocado no esquecimento a origem alemã. O William Guilherme, né? Vocês sabem, né? Traduzindo, o William é Guilherme. Eles são descendentes dos reis Guilhermes. É tudo junto e misturado. Nós vamos sair então, voltar. A visão de mundo do Van Hagen já vinha muito com uma visão europeia. Na verdade, ele nasceu aqui em Sorocaba, mas ele é um europeu. Porque o que define não é a escolha legal, botar num pedaço de papel, sou brasileiro. O que define a formação é a origem, a experiência. E a vida dele não é no Brasil. É isso que eu ia dizer, que ele é brasileiro por adoção. E a vida dele não é no Brasil. Ele está aqui em 1841, mas ele volta, acho que em 42 ou 43, para a Europa, porque ele ficou aqui enquanto ele se demitia do exército português, foi contratado pelo exército brasileiro para ter uma renda enquanto ele estava aqui, mas ele não lutou, não fez nada, não virou soldado de fato, não. Porque o representante da diplomacia brasileira em Portugal já conhecia o Van Hagen de Portugal e já tinha aberto muitas portas para ele pelo talento dele, de pesquisador e de escritor. Aí ele sugeriu ao Dom Pedro que o Van Hagen, que era um desejo do Van Hagen também, entrasse para a carreira diplomática. Ele fosse ser, digamos assim, um funcionário do Ministério das Relações Exteriores em Portugal e trabalhar junto com o cônsul, não sei se era cônsul, um ministro brasileiro em Portugal. E quando ele foi para Portugal, aí no começo dos 1940, ele já foi com a missão, que é aquela missão que eu falei nas aulas passadas, que o Instituto definiu para ele, que era coletar documentos, transcrever documentos, formar os arquivos aqui no Rio de Janeiro, da documentação brasileira dispersa, tanto nas províncias como nos países europeus. Então, o Van Hagen já tinha uma grande experiência nos arquivos portugueses, e quando ele voltou, ele não diplomava nada. Ele estava ali no emprego de diplomata, mas ele dava ali um expedientezinho dele e saía correndo para os arquivos portugueses e para os arquivos espanhóis. Ou seja, nesses anos 1840, ele faz aquelas pesquisas exaustivas em Portugal, na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, que vão permitir que em 1854 ele lance o primeiro volume do livro História Geral do Brasil. O primeiro volume sai em 1854 e o segundo volume sai em 1857. Ele lança primeiro em 2 volumes, certo? Mas a pesquisa dele ele vai fazendo aí nos anos 1840, 50, e já tinha feito pesquisa no Brasil, já tinha acumulado as pesquisas em Portugal e expande essas pesquisas para o resto da Europa. E o Van Hagen tinha uma característica assim, muito necessária num grande historiador, que era o domínio de várias línguas. Então, ele era fluente em português, em alemão, em espanhol, em francês e em holandês. Isso já melhora, né? Seguramente italiano também, que é uma língua irmã, e uma língua relativamente fácil para quem já... Vocês sabem que depois da pessoa aprender uma língua estrangeira, fica facílimo aprender as outras, né? Só que tem que aprender enquanto é novo. Depois de velho não aprende mais, não. Fecha tudo. Os neurônios enrijecem. Isso aí eu não estou brincando, mas é verdade. Os neurocientistas já exploraram isso. A pessoa vai ficando mais velha, as estruturas mentais elas vão ficando mais rígidas.
Então, o melhor momento de aprender a língua estrangeira é o que se faz hoje com as crianças mesmo. Entra na escola bilíngue, que ele realmente vai. E eu tenho experiência na minha família. Todos os meus sobrinhos que estudaram inglês desde que nasceram, eles têm outra possibilidade no mundo do trabalho, porque a primeira coisa é ter uma fluência mesmo boa em inglês, para ter sucesso na vida, pelo menos em inglês. Agora em mandarim, né? Porque também a pessoa que não aprender mandarim daqui para frente está lascada no Brasil, né? Porque É difícil. é difícil, mas para uma criança é fácil. É difícil para mim, mas para você ainda tem uma certa facilidade. E tem muita gente jovem estudando mandarim hoje, né? Que é necessário, porque o mundo é um mundo outro, né? Não é mais o mundo ocidental, é um mundo que tem as duas bandas emendadas já, né? Do lado ocidental e oriental já estão juntos, misturados. Então, Varnago volta para Portugal na condição de funcionário do governo imperial, como adido diplomático. Ele vai fazer uma carreira diplomática. Ele primeiro vai para Lisboa, de Lisboa ele viaja em Portugal todo pesquisando, depois ele vai para Madrid, ele passa os anos 1840 e boa parte dos anos 1850 em Madrid. Em Madrid, a partir de Madrid, ele tem uma performance como viajante pesquisador extraordinária, porque como ele era muito... Primeiro, me lembrei aqui do Natan, vocês conhecem o Natan? O Natan me dizia, bonito, professora. Era muito bonito, era um homem belíssimo. E isso abre portas, especialmente na diplomacia e no século XIX, né? Então ele era europeu, ele era um homem muito bonito, muito educado, criado assim nas altas rodas, muito fino. Então ele era um homem que sempre que havia uma missão assim muito importante num país distante, o governo imperial acionava ele. Então, por exemplo, havia naquela época, século XIX, 1950, 60, 70, um relacionamento muito bom entre a Rússia e a Europa. A Europa era a Rússia. Metade da Rússia era europeia, inclusive se falava francês na Rússia como se falava russo. E as elites russas, elas eram elites parisienses, viviam o tempo todo assim. Basta vocês lembrarem os romances, gente, do século XIX, para vocês verem o tanto que tem de russo e o tanto também que a literatura ocidental ela dialogou com a literatura russa do século XIX. Então havia, por exemplo, em São Petersburgo, né, que não tinha mudado para Leningrado, ainda era São Petersburgo mesmo, mas depois voltou, né, o nome, né, depois digamos, da reconfiguração da União Soviética. Então, o Varnac vivia na Alemanha, em Paris, em Viena, em São Petersburgo, porque ele era um representante preferencial do Brasil nas grandes conferências internacionais, nos cursos. Ele era muito bom de matemática, de estatística, ele era um historiador que tinha uma vibe de economista muito grande. E ele sempre participava desses... Porque lembra, eu falei aula passada também, que não havia as fronteiras disciplinares que nós temos hoje. O século XIX é o século da criação das disciplinas, é o século em que, digamos, aquela nebulosa de conhecimento, ela vai sendo recortada para os conhecimentos específicos, nasce a estatística, a antropologia, a etnografia, a biologia, a sociologia, a história ganha autonomia em relação à filosofia. O que existia era filosofia, basicamente. Tanto que o que define o historiador como historiador é a adesão à filosofia da história. A adesão à ciência só vai acontecer na segunda metade do século XIX. Então, assim, é um momento de construção das disciplinas. E essa construção das disciplinas ela é muito lenta. Então, o que a gente chama de historiador hoje, do século XIX, é uma pessoa que tem capacidades múltiplas, ele sabe de tudo. Sabe sobre o saber da natureza, sobre o saber da história, sobre demografia, sobre estatística, que a estatística ela ganha prevalência muito grande no século XIX por causa da pobreza infinita que habita o mundo, inclusive habita o mundo europeu. O que é o século XIX? É o século em que a desagregação do mundo feudal se consolida e há
crescimento exponencial das cidades, se criam as megalópolis modernas, especialmente França e Paris, e essas megalópolis, elas são distantes abissalmente do que a gente tem como essas cidades hoje. São cidades miseráveis, são cidades da sujeira, do fedor, digamos assim, do cocô dos animais, do xixi. Mas basta você ver os filmes, né? Do século XIX, em Londres ou Paris, para você ver os esgotos descendo o animal morto, a podridão e tudo. Você vê até a forma do calçamento das ruas, que tem uma parte bem alta, que vão andar as pessoas por ela, especialmente as pessoas de extração mais elevada, e aquela parte mais baixa, que confina nas calçadas com os regos, que descem os animais, descem as sujeiras, não tem esgoto, né? Não tem nada do que é a comodidade e a dimensão, digamos assim, utilitária do sanitarismo posterior. Não tem ainda a reforma do Haussmann, não tem Napoleão III ainda, diga. Isso daí foi uma projeção que surgiu no Renascimento, né, de separar a cidade, né, da parte mais alta, ficando para as pessoas mais da elite, e a parte baixa da cidade, reservada às pessoas mais... Eu não ficaria no Renascimento, não. Eu vou lá para a Roma Antiga. A Roma Antiga não tem os sete morros, né? Assim, eu vou para a Roma Antiga, eu vou para Pompeia. Por quê? Porque a parte mais alta é a parte mais salubre, porque a água vem e escorre, entendeu? Pega a ventilação, a salubridade, e a rua, ela guarda essa mesma configuração. Assim, quem anda no esgoto ainda hoje, é tipo assim, essa fulano do esgoto. Remonta justamente a essa beira da rua, que é uma beira nojenta, onde descem as águas poluídas, onde desce aquilo que é o excremento da vida urbana. Então, assim, o Varnhagen está nesse universo que, do ponto de vista das disciplinas, está havendo uma definição. Do ponto de vista da história, que já é uma disciplina que existe, mas que ela é escrava da filosofia, certo? Ela está se libertando da filosofia e ela está migrando para o conjunto de conhecimentos que está se legitimando, que é o conhecimento científico. Né? O conhecimento científico, ele vai se refinando, vai se separando, vai constituindo disciplinas e vai se impondo como um saber que é um saber acima dos outros. É um saber que vai definir o que é a verdade do mundo. Porque lembrem que até o século XVIII, a verdade do mundo é a da divina providência. A verdade do antigo regime, inclusive do ponto de vista político, ainda é apoiada no poder da igreja. E aqui não, é um mundo secularizado, em que a ciência vai aparecer como o grande elemento definidor do que é o certo, o que é o errado, o que é o que deve ser validado, porque a ciência carrega o progresso, é ela que carrega o progresso. E o progresso se torna o grande elemento aglutinador de tudo. A família quer o progresso, a pessoa individualmente quer o progresso, o país quer o progresso. E o progresso é justamente a noção de progresso, ela condensa tudo aquilo que é positivo, que é otimista, que é acumulativo, que é qualitativamente superior. Ou seja, qual é o destino das nações? É buscar o progresso, alcançar o progresso. Qual é a palavra principal do século XIX, que vocês vão achar em todos os livros? É o progresso. E o progresso não é mais, Deus mandou. Não, o progresso é o vapor, é a eletricidade, é o telefone, é a vacina, é a política sanitária, a reformulação das cidades, é o esgoto. Em Londres é o metrô, certo? E o metrô de Londres é o mais antigo, é de 1856. A reforma urbana mais desejada e mais eficaz é a reforma do Haussmann, do Napoleão III, na França. Então, é o progresso. E
Varnhagen é enlouquecido pela possibilidade de o Brasil ser um país que vai cada vez mais andar na direção do progresso. Daí porque ele é um pesquisador exaustivo de todas as coisas, da economia, da política, do comércio, dos impostos, da descoberta de novos produtos, da mineração, ou seja, ele ataca, ele tem mais de 100 obras atacando em todas as frentes. Mas todas essas frentes, elas têm objetivos muito definidos do ponto de vista econômico, do projeto econômico, é o progresso, do ponto de vista político, é a unidade, certo? Do ponto de vista ideológico, é a monarquia, ou seja, tudo se ajusta em elementos que são elementos que vão dar a estrutura do interesse que habita a obra desse historiador e que habita também a instituição IHGB. Cada um querendo chegar por um caminho, né? Porque não há um pensamento único em lugar nenhum, nem na gente. A gente vai se adaptando aos contextos, às circunstâncias, vai mudando de pensamento. Ainda bem, né? Porque há essa dinâmica dos sujeitos nas sociedades. Mas o Varnhagen está antenado com o mundo europeu, com o mundo dele, e voltando a sua energia para o mundo brasileiro, que ele quer que alcance o progresso. E o progresso se materializa numa economia forte, mas se expressa por uma monarquia e habita, né, um país grande e unitário, né, sem divisionismos do ponto de vista territorial. Daí porque também o interesse muito forte dele é com a questão das fronteiras. Lembre que na aula passada eu chamei o Varnhagen espião, Varnhagen espião, porque ele tinha esse sentido. Porque, na verdade, a espionagem, gente, é a essência da política, né? Ainda hoje. Só que a espionagem agora é de outra, é sofisticadíssima, porque é a tecnologia que faz isso, né? Ou seja, todos nós temos 4 bilhões de dispositivos controlando a nossa vida, né? Os dispositivos entram na nossa janela, através da nossa cortina, e vê a gente dormindo lá no apartamento. Ou seja, não tem mais sossego. Na verdade, nem a mente da gente ela é livre mais, agora a mente é capturada. Porque se você soltar uma palavra, os algoritmos logo oferecem um produto aqui para você. A primeira vez que eu vi isso, tomei um susto muito grande. Não vi, foi o irmão meu que contou. Ele estava fazendo a barba no banheiro dele. Daqui a pouco começou a pipocar barbeador no celular dele. Aí eu tive outra, pouco tempo depois, eu também tive uma visita. Eu estava lá no meu quarto, na minha rede, conversando com 2 irmãs minhas, querendo comprar um guarda-roupa lá para o sítio. A gente assunto era só guarda-roupa, daqui a pouco pipocou um monte de guarda-roupa. Eu não comprei nenhum, porque dava trabalho para levar para o interior. Eu terminei fazendo uma reciclagem de um velho lá e mandei pintar, mandei consertar e pintar, nem comprei. Mas assim, o mundo mudou, mas mudou a tecnologia, mas os processos, assim, é o mesmo processo feito de outra maneira, agora de maneira cada vez mais sofisticada pelo avançar da tecnologia. Mas essa ciência aqui é a ciência que vem do 19, quer dizer, porque aqui nós temos um computador na mão, o meu é barato, o meu não é sofisticado não. Mas esse computador, ele começou a ser feito há quase 200 anos, quando se inventou, por exemplo, a máquina de calcular. Que a máquina de calcular, ela não é aquela maquininha que eu tenho lá em casa, que eu sou mais despesa do dia ou do mês, e vejo o buraco. Não é aquela. Cada maquinazinha fazia só uma soma, só uma operação. Tinha a máquina de somar, a máquina de dividir, a máquina de multiplicar. Ou seja, aí depois foi que juntaram, né? Foram juntando. E o computador tem muito mais de 100 anos, né? Só que o computador precisava quase construir uma cidade para botar o maquinário dele, né? Ou seja, a revolução dos anos 90 e a revolução na palma da mão. Aquele que eu gosto muito de falar. É a individualização, cada um tem o seu, cada um tem os seus, porque todo mundo tem mais de um celular, né? Cada um tem os seus. É a portabilidade, eu posso levar para qualquer lugar, certo?
É portátil, né? É individualizado. E isso é que faz a diferença. E cada vez mais concentra tudo. Aqui é a televisão, o telefone, o computador, a câmera, o arquivo, o juízo da gente. Porque se alguém perder o celular, não sabe mais nada, porque a gente não sabe mais nem o número do telefone de casa da pessoa. Eu só sei 2 telefones. Às vezes eu erro o meu. Porque eu não ligo para mim. Como é que eu vou saber meu telefone? Né? Só sei 2 pessoas, porque essas 2 pessoas têm o mesmo telefone desde os anos 90, o mesmo número. É o número da TIM, aquele 9981. Aí por isso eu sei. Mas quem muda de telefone todo dia? Deixa um amigo doido, família doida. Porque às vezes nem a pessoa sabe. O telefone. É assim. Mas é um contínuo. Assim, as mudanças são abissais, mas é um contínuo que vem desde o século XIX. Bom, o Varnhagen, ele tem esse trajeto como diplomata, mas quando chega mais ou menos 1859, 60, final desse período, ele está muito desejoso de vir para o Brasil, passar uma temporada no Brasil, pesquisar a documentação brasileira para alimentar os livros que ele vem produzindo durante essas décadas. E ele vem para o Brasil, mas não consegue ficar no Brasil. Ele vai nomeado embaixador. Vamos falar a palavra embaixador, mas não era embaixador que se chamava na época, não, porque eu não estou me lembrando dos nomes certos, porque vai subindo de acordo com as posições, adílio, não sei o que lá, ministro isso, ministro aquilo. Ele é nomeado para o Paraguai. Odeia o Paraguai. Chega lá, só quer voltar. As cartas dele, quando ele está em Assunção, são cartas assim, muito dolorosas, porque ele não se acostumava. Ele morando em Madrid, frequentando aqueles espaços sofisticados europeus, a Assunção para ele não era lá essas coisas. Aí ele deixou a diplomacia no plano secundário, mas se transformou num grande pesquisador das culturas indígenas da América do Sul. Ele tem muitas pesquisas sobre os indígenas, não só brasileiros, como paraguaios, do resto dos países americanos, sul-americanos. Tanto que esse grande conhecimento que ele tem da documentação indígena vai permitir que mais adiante ele se torne um dos principais polemistas no Brasil em relação a aquela configuração que foi construída à época de o indígena ser o representante da brasilidade, ser a raça original e ser para ela dirigida a construção da identidade brasileira. Aí ele vai se posicionar contrariamente a essa tese, que é uma tese de alguns historiadores do IHGB, e é a tese dos literatos e dos poetas mais proeminentes que ficaram no cânone, como eu falei na aula passada. Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e de Alencar, eles devem, lá no além, fazer reverência aos indígenas, porque foram os indígenas que carrearam a carreira deles, a glória e a permanência no panteão cultural e literário brasileiro. Eles foram nas costas dos índios, porque eles construíram relatos em que a vida indígena, a cultura indígena, a presença indígena era colocada em relevo como sendo a origem mesmo, né? A dimensão a ser valorizada na construção da identidade nacional. Do ponto de vista do Varnhagen, do ponto de vista do Alencar, uma invenção da história, uma invenção do indígena que não correspondia às verdadeiras vidas dos indígenas de verdade, de carne e osso, que é isso que o Varnhagen vai alegar, como digamos assim, conferir um estatuto dessa natureza aos indígenas quando eles não tinham escrita, não tinham casa, não tinham família, não tinham lei nem rei, para simplificar, né? Não tinham lei nem rei. Então, essas alegações que ele vai fazer, não só ele, é porque eu estou tratando do Varnhagen, mas muitos outros que vão aderir àquela ideia que foi a ideia que prevaleceu no século XIX
de que a identidade brasileira é uma identidade branca, dada pelo português. Uma tese que valeu até pelo menos nos anos 30, final dos anos 20, anos 30, e que vai ser problematizada pelo Capistrano de Abreu e pelo Gilberto Freire, cada um numa direção diferente, quando emerge o mestiço. No caso do Gilberto Freire, emerge o mestiço. E no caso do Capistrano de Abreu, emerge o sertanejo, e para ele o sertanejo é a súmula da brasilidade. O habitante do sertão seria do ponto de vista cultural, do ponto de vista racial, do ponto de vista digamos assim, do modo de ser a representação mais pura do Brasil para o Capistrano de Abreu. No caso do Gilberto Freire, a brasilidade estaria muito mais na mestiçagem, dos mestiços, embora ele dê uma prevalência muito grande à cultura portuguesa, mas a adesão dele é mais ao mestiço, é mais uma defesa do brasileiro caldeado, que vem se caldeando desde o século XVI. Então, o Barnhaga ele começa pelo Paraguai, mas logo ele vai deslocado para a Venezuela, ele tanto aperreia para sair do Paraguai, que ele vai deslocado para a Venezuela. Mas o Barnhaga era uma figura muito interessante do ponto de vista da vida mesmo dele, do sujeito. E isso está naquele livro que vocês têm aí, que é o do Temístocles César. Gente, aquele livro é super barato. Vocês podiam comprar mesmo que vocês não tivessem tempo de ler agora, para ir lendo aos poucos. Porque o Temístocles César, eu já volto para o principal, ele fez o doutorado dele na França com o Hartog. Então, ele conseguiu, na Europa, fazer uma pesquisa muito mais refinada sobre o Barnhaga do que tinham conseguido os brasileiros que não foram para lá pesquisar sobre a vida dele. Então, ele se dedicou a vasculhar a vida do Barnhaga na Europa e fez um texto muito interessante, com muita coisa nova. Eu mesmo tenho restrição à interpretação dele, mas a informação empírica e a documentação e as novidades que ele traz naquele texto são muito, muito interessantes. Então, ele vai trazer e ele vai mostrar lá um aspecto da vida do Barnhaga que me seduziu bastante. O Barnhaga, quando saiu do Rio de Janeiro, veio de Assunção, foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro pegou o navio para ir para a Venezuela, ele quase não chega na Venezuela. Ele levou muito mais de um ano, porque ele tinha a intenção de ir para os Estados Unidos, dos Estados Unidos voltar para a Venezuela para fazer pesquisas nos arquivos americanos. Eu não sei se nessa viagem ele chegou aos Estados Unidos, mas ele chegou às Bahamas, ou seja, ele queria pesquisar também ali naquele núcleo de ilhas, cuja cultura e cuja história tem muita relação com o modelo colonial brasileiro, áreas escravistas, de plantation, de venda de produtos tropicais para a Europa, ou seja, ele queria e ele foi a essas regiões, mas ele ainda fez ele era muito aventureiro, assim, para desgosto da família dele, ele era um aventureiro. Ele desceu em Belém, do navio, e se embrenhou pelos interiores ali do Pará, do Maranhão e tudo. Ele foi fazendo um périplo, porque ele queria muito conhecer essas regiões e pesquisar e digamos, ver ao vivo em cores. É linda a vida dele, é incrível a vida do Barnhaga. Assim, um aventureiro intelectual, assim como ele não é aquele português dos mares, das Índias, aquele aventureiro português que também é figura mítica, mas ele é um aventureiro das letras. Gente, anota aí, Ana, esse nome, aventureiro das letras, que a gente pode até criar um artigo com esse nome aí. Aqui nada se perde, tudo se transforma. Eu só não gosto da lei de Lavoisier quando ela é invertida. Você sabe a lei de Lavoisier invertida, né? Nada se cria, tudo se copia. Eu não gosto. E você está falando do livro Ser História do Século XIX. Hã? Você está falando... Não, ainda estou na nota de rodapé. Depois eu volto para lá. Né? Estou numa grande nota de rodapé. Certo? Então, desce no Pará e ele vai fazer incursões por aqui. Depois é que ele vai para
ele vai para a Venezuela, né? Então ele sempre tinha, ele desviava os caminhos. Ele descia do navio, pegava um cavalo, ou pegava uma canoa e se embrenhava. Por quê? Porque aí o rodapé é o rodapé, certo? A Ana já sabe, sempre é. É o rodapé do rodapé. É porque nas concepções de história do século XIX, o território tem um peso muito grande, a geografia, e, sobretudo, tem um peso muito grande o método visual. Ou seja, você vê o rio, você vê a mata, você vê o animal, você vê o solo, você pegar o solo, você sentir a natureza, porque nas explicações mais gerais da ciência no século XIX, não há distinção e não há fronteira rigorosa entre o homem e o meio. O homem é produto do meio, certo? Então, a ciência do século XIX, que é a base também da ciência histórica, da historiografia, ela coloca o homem como um produto do meio. E o que o Varnhagen queria ver? Ele queria ver o máximo de Brasil, o máximo dos rios, das matas, dos animais, das pessoas, suas cores, seus costumes, porque ele queria interpretar com conhecimento empírico rigoroso. E o conhecimento empírico rigoroso significava você conhecer o lugar, as pessoas, suas práticas. Porque o Varnhagen, ele era muito interessado nas pessoas, ele já usava a história oral, ou seja, ele chegava nos lugares e entrevistava as pessoas e anotava a entrevista, e ele ia para as cozinhas, ele era um gourmet, ele era um grande cozinheiro, e ele ia para... ele é moderníssimo, assim, um homem que ele cabia muito nesse mundo de hoje, né? Assim, pela variedade de interesse. E ele ia porque ele queria saber o que se comia, como fabricava os alimentos e tal. Que é a mesma coisa, por exemplo, que faz o Capistrano de Abreu. O Capistrano de Abreu também tem essa mesma política da história, essa política do conhecimento, que é muito próprio do século XIX, quando o historiador era antropólogo, era etnógrafo, era geógrafo. Ele era tudo ao mesmo tempo, inclusive historiador. Agora vamos sair do rodapé e voltar para o navio levando o Varnhagen para a Venezuela, tá bom? Era aí que eu tinha deixado o Varnhagen. Então, ele, depois de fazer todas essas errâncias pelo Brasil, pela ex-América Espanhola, ele vai para a Venezuela. Na Venezuela, ele não é o representante diplomático do Brasil, só na Venezuela não. Ele também é da Equador, Colômbia e Bolívia. É assim, é um aglomerado de países que ele representa, embora morando em Caracas. Aí ele viaja e tal. E ele também não gostou de ser diplomata lá. Por quê? Porque, primeiro, ele era um espião das fronteiras. Vocês lembram que ele era um diplomata que ajudava maximamente o Brasil a expandir as fronteiras? E lembrem que era um momento de tensão entre esses países, cada um querendo puxar um naquinho do território do outro. Segura onde eu estou, que eu vou responder uma pergunta. Aí eu volto para cá. Qual é o ano exatamente dessa experiência? É começo dos anos 1860. A década de 1860 ele passa na América. Acho que vem mais ou menos 59, 60. Então ele vai ser diplomata lá, mas ele não tem muito sucesso. E por que, principalmente, ele fracassa como diplomata? Porque ele é um republicano, ele é um monarquista entre republicanos. Ou seja, quando chegava lá nesses países, todas repúblicas, todos odiando o Brasil, porque assim como as repúblicas americanas são o outro do Brasil, o Brasil é o outro deles. Ou seja, são ódios recíprocos. Então, o Varnhagen, ele estava num território inimigo, ou seja, ele não conseguia muito sucesso, nem sentia a vontade, porque ele era um monarquista assumido, lutando pela monarquia de Dom Pedro II, atuando como diplomata em países republicanos, que eram países que, digamos, assumiam também a sua condição política diferenciada. Então, ele não teve muito sucesso como diplomata e foi muito infeliz como pessoa. Conseguiu a remoção para o Chile, ele foi para Santiago. Lá ele gostou, porque o Chile, dos países latino-americanos, é o mais europeu. Eu não sei se vocês gostam de acompanhar o Chile,
Mas o Chile é um país muito desenvolvido, muito civilizado, muito refinado. É um país quase como a Europa mesmo, assim, pelo menos algumas cidades chilenas, algumas regiões chilenas. Ele foi para o Chile, lá ele já estava assim, encostado, coroa, mas era bonitão, era ministro do Brasil e tal, era um homem refinado da Europa, casou com a novinha. Casou com a novinha lá. Ele já tinha. Ele casou mais ou menos, digamos, 1865, 66. Ele já tinha. Ele nasceu em 17, já tinha 50 anos, né? Por aí. E se não tinha 50, estava chegando. Ele já era um idoso. Para a estrutura de idade do 69, ele já era um velho. Mas ele era um homem saudável, bonitão, muito bem vestido, muito diplomata, casou com uma mulher nova. Suponho que uma mulher de 20 anos ou até menos. Tanto que imediatamente ele começa a ser pai. Ele tem os filhos, já nascem no Chile. Logo ele consegue, assim, com muita diplomacia e muita amizade com Dom Pedro, ele consegue ser transferido para a Europa de novo. Ele volta para Viena, acho que mais ou menos em 1869, 70, e fica lá até morrer, em 1878. Aí ele já atingiu o auge da carreira dele como diplomata. Ele já é ministro plenipotenciário em Viena. E lá ele tem a família com crianças, mulher nova e tal e tal. Em 1878, 77, ele bota na cabeça que tem que vir para o Brasil. Ele tinha, desde as primeiras obras, um projeto, que foi um projeto que não foi criado pelo Varnhagen, é um projeto que vem lá do José Bonifácio, da época da proclamação da independência, que era o projeto de transferir a capital para o interior, transferir para Goiás, para aquela região do centro-oeste. Esse primeiro, não tem nada a ver com o JK, não. Esse projeto é um projeto que nasce com a independência do Brasil, e é do José Bonifácio. Mas não vingou. O José Bonifácio, a intenção dele era de transferência, é porque naquela época, começo do século XIX, lembrem que todos os países estavam convulsionados. Era o Napoleão invadindo Portugal, Dom João correndo para cá, era um verdadeiro inferno, né? Assim, a armada britânica crescendo cada vez mais e fazendo esse controle das lutas entre as nações, se tornando a potência naval mais importante. Mas a guerra no século XIX e antes não era na terra, era na terra, mas a guerra que definia era o mar. Ou seja, o que fazia um país ser forte era a marinha, não era o exército. As lutas eram principalmente lutas de navio. Quando a gente vê aquele filmezinho, me diga aqui aquelas séries famosas, que o principal é Eduardo Mão de Tesoura. Como é o nome? Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Bom, bem, tirando, digamos, a fantasia dos Piratas do Caribe, o mundo era um mundo, e botando os países, o mundo era um mundo das águas. Não é à toa que o primeiro país importante é Portugal, o segundo é a Espanha, o terceiro são os Países Baixos, e o quarto é a Inglaterra, e o quinto, Estados Unidos, é o poder naval. O que é que o Trump fez ultimamente? Botou 2 navios com a bomba nuclear pertinho da Rússia. Ou seja, se o Putin espirrar e quiser ser machoxó, ele está ali com... A mesma coisa ele fez no Irã e na Israel há pouco tempo. O primeiro deslocamento não é de gente, não é de avião, é de navio. Ou seja, o poder naval é um poder extraordinário no jogo competitivo das nações. Então, assim, por que voltando para o Bonifácio, por que o Bonifácio tinha essa ideia? É porque aquele contexto do início do século XIX e da vinda de Dom João, e da volta de Dom João, e da proclamação da independência, era um contexto em que o senhor
era o Senhor dos Mares. Não é por acaso que a gente vai se coligar com a Inglaterra. Não é porque o inglês é todo bonitinho, com os óculos, cantando aquela musiquinha. Não é nada disso. É porque é o poder naval inglês que vai garantir não só a independência portuguesa em relação ao Napoleão, como vai garantir a independência brasileira em relação aos possíveis países imperialistas que quisessem de alguma forma dominar. Então, e a capital para o interior é segurança, questão de segurança. E o Varnhagen, ele também tem essa ideia, e coloca nos livros dele, de que uma das possibilidades de o Brasil não só garantir a sua segurança. Lembre que a capital era do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito permeável à invasão. Se caiu a capital, caiu o país todo. Então, é na costa e é fácil de ser capturado. Seria afastado do mar. Seria tirado do mar, porque caísse qualquer cidade que não fosse a capital, não caiu o governo, não caiu o país, e levar para o interior. Mas a ideia do Varnhagen não era só essa. Ele, inclusive, chegou a produzir os mapas, reorganizando as províncias. Tinha aquela geografia das províncias, ele fez outro mapa, como se ele fosse o IBGE, reorganizando todas as províncias para... Não, ele é muito bacana mesmo estudar o Varnhagen. E por que ele queria ele errou por questão de quilômetros do lugar de Brasília, para o que ele propôs. Ele queria que a centralidade da capital, ao mesmo tempo, permitisse a defesa da costa, ou seja, cair a costa, mas não cair o interior, mas também porque ficaria perto de todas as fronteiras. Todos os inimigos, Venezuela, Bolívia, Colômbia, Paraguai, tudo, os inimigos estavam ali também daquele lado. Seria uma forma de fortalecer a presença do Estado para controlar as fronteiras nacionais. E a questão das fronteiras, gente, é crucial no século XIX, do Brasil, porque se você pensar no século XX e agora, é crucial na Europa. A Europa Oriental, ela não tem geografia, ela todo santo dia pula, o mapa fica defasado. Todo dia o mapa fica defasado na Europa Oriental, que é a região de fronteira entre continentes, né? E fronteira de projetos políticos, de projetos de civilização, né? Então, essa questão das fronteiras é super, super importante. Então, Varnhagen, digamos assim, ele tem essas ideias que estão nos livros dele, mas são ideias que mostram a dimensão geopolítica que tem a história. O historiador tem que entender de geopolítica. Se ele não entender, vai entender as políticas do Estado, não vai entender os projetos do Estado. E o Varnhagen está trabalhando para o Estado, ele é um historiador do Estado, ele é um homem do Estado, ele é um fortalecedor do Estado, não só do ponto de vista da ação prática como diplomata e como assessor das fronteiras, mas simbólico. Ele é construtor simbolicamente da nação. Ele ajuda o Estado e constrói simbolicamente a nação com os textos que ele vai produzindo. Então, ele volta para Viena em 77, aí retomando, que aqui era o rodapé. Retomando, em 77, ele projeta uma viagem para o Brasil. E por que ele queria vir para o Brasil? Porque ele queria entrar no Brasil como entrou o Pedro Álvares Cabral. Ele chegar, não era numa caravela, né? Mas ele ia chegar de navio e ia ver o Monte Pascoal, ia ver, digamos, aquele cenário baiano, que foi o cenário visualizado pelo Pedro Álvares Cabral e seus acompanhantes. O local da primeira missa, ele queria, digamos, de corpo presente, estar na Bahia, e fazer o caminho que fizeram os conquistadores, e na direção do São Francisco, economia pecuária, atravessar o São Francisco, porque ele queria conhecer a região que ele tinha desenhado como a região que deveria receber a capital do Brasil. Aí ele queria conhecer Mato Grosso e Goiás, ele faz essa viagem, mas ele já tinha em 77, 60 anos. 60 anos no século XIX, por mais que a pessoa seja forte, as condições de saúde não são muito boas, porque a medicina não existe nessa época. Tudo é a natureza que vai favorecer a pessoa viver mais ou viver menos, ter mais ou menos doença. Então, ele
ele adoeceu nessa viagem, de 60 anos, porque a viagem foi muito inóspita. E ele veio contra a vontade da mulher, a mulher não queria de jeito nenhum que ele viesse. Mulher nova, né? Ele perdeu o marido, filho pequeno. Ele veio, teimou e veio. E ele atravessou o Brasil todo, lá de Porto Seguro até Goiás, Mato Grosso, hora de cavalo, hora a pé, hora de canoa, certo? Ou seja, como qualquer pessoa, ele usa, porque sempre, quando a pessoa vai fazer essas excursões, ela tem ali um pajem, outro pajem, uma pessoa para cozinhar. Ele e os acompanhantes fizeram essa viagem, que durou vários meses até Goiás e Mato Grosso. Quando ele voltou para Viena, ele voltou doente. Tanto que a família odiava o Brasil, acusava o Brasil de ter sido o causador da morte do Varnhagen. E quando ele morreu, lá em 1878, nem deixaram o corpo dele vir para o Brasil, que era o desejo dele. Ele queria ser enterrado em Sorocaba, lá perto da fábrica de Ipanema, onde ele nasceu. Mas a família levou o corpo para Santiago e ele ficou em Santiago até há poucas décadas. Eu não sei exatamente, mas isso é fácil de achar na internet. Qual foi o período que o governo brasileiro conseguiu trazer o corpo dele e fazer o mausoléu lá em São Paulo. Mas foi... A vida dele é a vida assim, que a gente pode fazer um romance, dar um filme maravilhoso, uma vida como essa, e plasticamente dá um filme bonito, porque tem todas as paisagens, né? Do Brasil, de Portugal, da Espanha, da França, da Rússia, da Alemanha, da Holanda, da Áustria, da Itália, da América Latina, ou seja, dá plasticamente um filme muito interessante, essa vida do Varnhagen. Valeu a pena para ele, embora ele tenha morrido cedo, com 61 anos, e valeu a pena para nós, porque ele foi o maior historiador. Eu li parte da correspondência do Varnhagen e eu fiquei pensando assim, num conceito que tem hoje na história, que é o conceito de virtude epistêmica. Ou seja, a virtude epistêmica é um conceito que ele permite você conferir ao historiador um valor maior ou menor. E na virtude epistêmica do século XIX, uma das características era você ser extremamente dedicado àquela coisa. E eu não vou mexer não, porque pode cair. Claro aqui, pitando. Deixa pitar, que vai parar. Né? Ela derruba a gravação? Não, tá bom. Se não pegar, né? Tá bom. Então, nem sei onde eu estava. Onde que eu estava? Na virtude epistêmica. E uma das características assim, que conferem a virtude epistêmica a um pensador, um historiador do século XIX, é o fato da extrema dedicação ao seu ofício. Aí eu lendo a correspondência do Varnhagen, eu pensei assim, dá para usar o conceito de virtude epistêmica com muita facilidade na trajetória do Varnhagen, porque ele dedicou todos os esforços da juventude, da maturidade, da velhice, todos os esforços no sentido do tempo dele para a história. E ele dizia o seguinte, ele não gostava de ser diplomata, ele ia para a repartição cedo, saía o mais cedo que ele podia para ir para os arquivos, comandando aquele grupo de copistas, selecionando dentro do documento e botando os copistas para fazer as cópias para mandar para o Brasil. E ele dizia que vivia numa condição de exaustão extraordinária, que ele às vezes mal se sustentava em pé, pelo cansaço que derivava dessa jornada contínua. Começava muito cedo e que ia até onde havia claridade, nos arquivos, e que continuava na escrita à noite, em casa. Porque ele escreveu muito. A escrita, são mais de 100 livros. Tanto que há um historiador no Brasil, o Afonso de Scranoli Tuné, o famoso Afonso Tuné, historiador das bandeiras, que ele colocou como uma meta da vida dele escrever mais do que o Varnhagen. Eu acho que a vida deve ensinar bem.
Era o que eu ia dizer. Na Livraria do Senado, a História Geral do Brasil, não sei se ainda está, 5 volumes, parece que é a 6ª edição, estava por R$104, os 5 volumes. 5 volumes por R$104, frete grátis. Eu não trouxe, eu tenho. Eu não trouxe porque é muito pesado. Cada volume é dessa altura. Mas eu vou fotografar tudo. Vou fotografar não. Vou pedir que alguém entre aí no Senado, puxe o link e bote as fotos no grupo da coleção. Porque vocês podem comprar essa coleção. É maravilhosa. Não quer dizer que agora eu vou ler o Varnaga. 2.000 e tantas páginas. Não. Mas você precisa de um... É para consulta mesmo. Você precisa de uma informação, você vai lá e vê só aquele capítulo. Certo? O do Senado? Que é capítulo. E no Senado está quanto? Mas pode ser que, como do Senado já pagamos? É na livraria do Senado. Quanto? 105. Barato é de graça, gente. Paga nem as capas. Agora sim, é de graça sim, mas é nosso, não pagamos. O dinheiro lá não é nosso. Não é deles, é nosso. Pagamos. Ou seja, a gente está dando um plus. Mas não é, sabe? Não tem nada, o governo não dá nada para ninguém, quem dá somos nós. Eu fico danada. Fulano político. Político fulano deu isso, deu não. Transferiu o dinheiro que eu te dei, que eu trabalho desde criança. Deu não, eu corto logo. O dinheiro é nosso. Para comprar é R$105, mas para acessar em PDF é de graça, isso que eu ia dizer. Vocês podem puxar o PDF de graça. Eu não gosto de PDF. Eu não leio no computador e nem leio. Eu não leio no computador nem leio no celular. Eu só leio no papel. Sente cômodo, né? Eu não sou desse tempo aí. Gosto de pegar mesmo. E outra coisa, às vezes eu tenho um livro, eu xeroco o livro para eu poder riscar na cópia, escrever de lado, porque às vezes eu tenho pena de gastar o livro. Aí eu digo. Ele era um dos poucos, assim, não tinha outros casos de historiadores, pesquisadores. Não é o caso único, não. É o ponto que eu vou entrar agora. O Varnaga faz parte de uma política, que é uma política pública, uma política nacional, uma política que o Estado brasileiro produz e que o braço é o IHGB. O IHGB não é público, é privado, como eu falei. Mas desde o final dos anos 40, que Dom Pedro colocou o IHGB dentro do palácio, e pagava 75% das despesas do HGB com a cota dele, que ele recebia os 800 contos. Que ele recebia 800 contos por ano para se sustentar, comia só galinha e arroz e gastava o dinheiro todinho em outras coisas. Tinha maior confusão no palácio, porque ele desviava o dinheiro para outros fins e o palácio era muito precário, do ponto de vista do funcionamento. Não tinha luxo nenhum. A família reclamava. E ele termina sendo o IHGB uma instituição público-privada. É privada, mas o dinheiro principal é público. E o que se instituiu no IHGB? Que o IHGB seria um lugar de pesquisar, localizar, transcrever, organizar, publicar e escrever sobre a história do Brasil. E que fisicamente isso seria acumulado no Rio de Janeiro. E que as pesquisas seriam feitas nos arquivos das províncias, levando a documentação principal para o Rio, e nos arquivos europeus e americanos. Por conta dessa política, que é um objetivo do IHGB, o IHGB começa a mandar pesquisadores para a Europa. O primeiro que foi era um sócio chamado José Maria do Amaral, mas esse não tinha talento para pesquisador. Ficou pouco tempo, odiou, não achava nada, não entendia nada dos arquivos. Por isso é que houve muita facilidade para o Varnaga voltar e ser um pesquisador, porque ele realmente já publicava, já estabelecia textos, já tinha intimidade com os arquivos, já sabia fazer o serviço.
Mas não foi só o Varnhagen e o Zé Maria do Amaral, não. Foram dezenas de pesquisadores enviados para o exterior ao longo do século XIX para essa função de coligir, localizar, coligir, transcrever e enviar para o Instituto essa documentação sobre o Brasil. Vou dar 2 exemplos que vocês vão se surpreender. Talvez já tenha atendido. Um foi o Gonçalves Dias. Aquelas viagens do Gonçalves Dias não foram para poetar na Europa, não. As 2 viagens foram financiadas pelo IHGB para pesquisar a documentação brasileira nos arquivos europeus. Só que o Gonçalves Dias era um malandrão de primeira, morto de preguiça, entendeu? Ele era muito namorador, ele tinha tido aquela decepção, casou com aquela para quem ele escreveu Mais Uma Vez ao Deus. Vocês sabem que a poesia romântica mais famosa do Gonçalves Dias é aquela Mais Uma Vez a Deus. Se alguém achar aí e recitar, eu vou gostar. Bom, então, o Gonçalves Dias foi para a Europa, mas ele não tinha talento para pesquisa. O que ele fazia? Ele tinha algum interesse em educação e ele viajava a Europa toda a pretexto de estudar os sistemas educacionais europeus. Aí foi para a Itália, Espanha, Paris, não sei o quê. Comprou máquina fotográfica, todo moderno, entendeu? A máquina fotográfica era uma coisa inventada há pouco tempo e ele já tinha uma, quando ele voltou da primeira viagem na Europa, eu só sei que não deu certo. As reclamações do Instituto para o Gonçalves Dias dão um folheto interessante demais. Os chefões aqui cobrando, e ele não mandando, e mandando coisa repetida, e o Varnhagen incomodado demais, porque tudo que o Gonçalves Dias mandava, ele já tinha mandado, ele não se dava ao trabalho de ler a lista que o Varnhagen mandava para ele, dizendo isso aqui já foi copiado, isso aqui já foi copiado, ou seja, ele era uma desgraça como pesquisador. Mas como poeta muito bom, né? Como poeta indigenista muito bom, mas assim, e ele foi 2 vezes, mas foi um fracasso. Quando ele queria voltar a segunda vez, que ele já estava tuberculoso, tinha medo de morrer na Europa, o João Francisco Lisboa, famoso historiador, que é do Maranhão, muito esquecido hoje, que é da Praça João Lisboa, vocês conhecem ali em São Luís, a Praça João Lisboa, aquele era um grande político, um grande historiador, um grande jornalista, e chegou um momento que ele se desentendeu com os políticos do Maranhão, de tal maneira que ele queria sair de São Luís, nem fosse puxando a cachorrinha. Ele começou a fazer instâncias na política do Rio de Janeiro para substituir o Gonçalves Dias nessa missão de coletar documentos para o IBGE na Europa. Então, João Francisco Lisboa, quando ele morreu em Lisboa, por acaso, morreu em Lisboa, ele estava justamente fazendo essa tarefa de copiar documentos para o IHGB. Quando ele chegou lá, ele passou 3 anos na Europa. Quando ele chegou lá, ele se tornou muito amigo do Varnhagen por correspondência. Então, tem uma correspondência muito amigável, ele pedindo opinião, perguntando o que tinha sido, como fazia, não sei o quê, e o Varnhagen e ele, assim, cocó e trança, os 2. Mas, em algum momento, eles tiveram um desentendimento enorme, que foi isso que ficou na história, a polêmica, a briga entre o João Lisboa e o Varnhagen, porque o João Lisboa tomou a defesa dos indígenas, como o Gonçalves Dias, nessa construção da identidade nacional, ele era favorável à eleição do indígena como representante da brasilidade, e o Varnhagen era favorável à figura do homem branco português. E eles brigaram de tal maneira que tem um folheto do Varnhagen, que eu me arrependo muito de não ter comprado, que se chama Os Índios Bravos e o Senhor Lisboa. Está publicado na forma de folhetim. Se vocês puderem pesquisar para ver se tem PDF desse material em algum site desses de universidade e tal, hemeroteca digital, seria interessante puxar para a gente imprimir, que é pequeno, e seria um aspecto muito interessante para a gente compreender melhor essa questão da identidade nacional e essa polêmica em torno das raças, essa racialização que já há no século XIX, embora não se chamasse racialização, né? Não tivesse o nome, mas já havia uma discussão em torno da
existência das raças e da prevalência da raça e da contribuição da raça para a história do Brasil. Eu lembro ainda no primário, quando as perguntas eram: qual a contribuição do branco para a história do Brasil? A outra pergunta: qual a contribuição do negro para a história do Brasil? Qual a contribuição do índio? Não tinha negócio de indígena nesse tempo. Qual a contribuição do índio para a história do Brasil? Aí no índio era fácil: milho, mandioca, não sei o que lá. Era o mais fácil de responder. Português não era muito difícil, não. A língua, a religião, não sei o que lá. Quando chegava no negro, aí, meu Deus do céu. Aí era alimentação, remédio, não sei o quê, mas eram perguntas que sintetizavam essa polêmica e essa formação da identidade brasileira no século XIX. Porque muitas vezes, gente, a pergunta é bem besta, que um professor no ensino fundamental faz, mas aquela pergunta é besta para quem é besta. Porque se a pessoa não for besta, ela sabe que aquela pergunta é uma síntese da cultura brasileira que foi sendo silenciada na sua complexidade ao longo do tempo e foi se tornando uma frase, uma pergunta, né? Marmorizada de alguma forma, né? Mas assim, respondendo a tua pergunta, na verdade é uma política pública conduzida pelo IHGB e que levou dezenas de brasileiros da Europa para essa missão. Ao mesmo tempo, aconteceu no Brasil. Do mesmo jeito que iam os pesquisadores para a França, para Portugal, para a Espanha, e os pesquisadores para o Ceará, para o Amazonas, para o Pará, para Goiás, o próprio Gonçalves Dias, ele fez uma viagem dessas. Ele tinha muita vontade de conhecer o Amazonas. Ele fez a proposta de um projeto. Veja quantas páginas tem. 140. No total. Olha, é maior do que o que eu imaginei. Foi publicado, essa edição é de quando? Realmente, subi. Lá no começo. Eu vou mandar no grupo também. Jogar no grupo. Cadê a página? Alguém sabe clarear? Quando tem uma imagem escura, assim, que a gente tira da internet, alguém sabe jogar num programa que clareia? Clareia o fundo para a gente ler melhor? Professora, edição. Pois clareia. Exato, porque clareando dá para imprimir. Eu gosto de imprimir. Edição de 1867. 1867, ele já está respondendo ao João Lisboa. Mas ele escreveu antes, porque o João Lisboa morreu em 1800. Acho que foi 64, por aí. Eu não sei qual foi o ano, não, mas ele não durou muito, não. Não, deve ser a primeira, mas ele publicou depois. Eu acho que o João Lisboa já havia morrido nessa época. 1800 e quê? Mas eu não tenho certeza, não, se o João Lisboa já havia morrido. Eu sei do Gonçalves Dias, que morreu em 1864. Isso aí eu sei que ele morreu em 64. O Gonçalves Dias. E o Gonçalves Dias... Morreu em 63. Foi, né? Bom, bem, e o Gonçalves Dias, além de ser um pesquisador do IBGE, ele era professor de História do Brasil no Colégio Pedro II. O Gonçalves Dias só foi importante porque ele morava no Rio de Janeiro, que pouca gente pensa. O povo pensa que ele morava aqui, em São Luís, em Caxias. Não. Se ele morasse aí, ele não era ninguém. Ele podia ter Ijuca-Pirama, ele podia ter o que ele quisesse. Não seria nada. Porque você sabe que o lugar é definidor da fama. O Capistrano de Abreu, se tivesse ficado em Maranguape, era apenas um caboclo a mais que morreu e foi esquecido. Não, ele foi para o Rio de Janeiro, nunca mais voltou no Ceará. Não pisou mais nem lá. Quando ele tinha folga, ele era para São Paulo. Então, estava agora onde? Estava nos estados. Assim como tem o IHGB, tem o IHGPI, IHGP, IHGO, o Instituto de São Paulo. Houve uma proliferação, a partir do final do século XIX, de institutos históricos em todas as províncias e estados. O mais importante é o de São Paulo, foi onde fez a carreira Afonso Tuné. Quase todos os grandes historiadores de São Paulo, do século XIX e século XX, eram sócios e fundadores do Instituto Histórico de São Paulo. O Instituto Histórico do Ceará, dos mais importantes, que foi criado
por um grupo de historiadores e geógrafos, mas ele tinha praticamente um dono, que é o Barão de Student. Já ouviram falar no Barão de Student? Nem na rua, nem na avenida, lá em Fortaleza. Barão de Student. Era um cearense, filho de um cearense como inglês, muito rico. E ele era praticamente o financiador do Instituto, o Instituto do Ceará. Tinha um grupo de pesquisadores na Europa magistral. Gente, o acervo do Instituto do Ceará é maravilhoso, maravilhoso. Inclusive a sede é o palacete onde morava o Barão de Student, a sede do Instituto. Muito forte. Instituto Histórico de Pernambuco, outro instituto poderosíssimo ainda hoje. Ou seja, essa política que dizia respeito à nação, ela dizia respeito também aos estados. Cada estado foi criando seu instituto e dando, digamos, a história, a geografia, a glória, o roteiro da história daqueles estados. E grandes historiadores das regiões e dos estados são em função do lugar que eles ocuparam no instituto, que eles promoveram, que eles... Eu até gosto de brincar que nos institutos estaduais aconteceu mais ou menos a mesma coisa que nas capitanias hereditárias. Quais foram as capitanias hereditárias que prosperaram? Eita! São Vicente e Pernambuco. Pois o Instituto também. São Vicente, São Paulo, né? Pernambuco, e o Ceará vem na rabeira. Também prosperou. Mas são, assim, espaços institucionais de produção da história e de fabricação de um modo de explicação, né, da história e também de onde saíram grandes historiadores. O Capistrano de Abreu morava no Rio de Janeiro, mas ele era um dos mais importantes historiadores do Instituto Histórico do Ceará. Ele e o Barão de Student eram cocó e trança. Correspondência imensa entre os dois. Quem tiver interesse em conhecer a história do Brasil, gente, compre as correspondências do Varnhagen, do Capistrano de Abreu, do Barão de Student, do Gilberto Freire, do Oliveira Lima, do Oliveira Viana, do Sérgio Buarque de Holanda, assim, as grandes correspondências dos grandes historiadores, às vezes são melhores do que um livro de história, para a gente aprender história. Porque a gente vê não só aquilo que eles estão projetando na grande história, mas a gente vê os bastidores. E é muito interessante que a gente vê a fofoca. Gente, é povo que briga. É baixaria, viu? Pense aí. Mas eu sempre digo, fofoca também é história. E às vezes, por uma fofoca, a gente chega a um aspecto muito interessante da história mais macroscópica, né? Assim, das concorrências, das tradições, das teses que venceram ou não. A gente tem que ter muita atenção àquele velho conceito do Michel de Certeau, conceito de lugar. O conceito de lugar é um conceito muito rico. O lugar é o lugar mais profundamente social, individual, econômico, político, social, mas principalmente um lugar institucional onde o historiador se apoia. Ou seja, um historiador, ele é uma instituição dentro de uma instituição. Se ele não tiver instituição para estar dentro dela, ele não existe. Assim, qualquer coisa. A pessoa não é o que ela é também, e principalmente o que a instituição é. E as instituições e as pessoas, elas são competitivas. E muito do que é vencido ou vencedor nos discursos decorrem desses conflitos, dessas polêmicas, dessas disputas pelo poder. O poder do Estado, não necessariamente, mas o poder da narrativa, o poder da memória, o poder da história, um poder simbólico que tem tanto valor quanto o poder material, quanto o poder econômico. Ou seja, é uma das formas de poder também. Bom, História Geral do Brasil, que hora é essa? Hã? 9h55. Ah, tá. Então vou parar. Não adianta começar. Eu venho para a obra na próxima aula, tá bom? Enquanto isso, vocês puxem capas de livros. Vocês puxem. A gente poderia fazer um trabalho conjunto aqui. A gente fazer uma coisinha e botar naquele buraco que nós vamos criar, os aprendizes da história. Gente, vamos criar alguma coisa. Eu não gosto de coisa sem movimento, não.
turma tem que ter um... Hã? Ainda uma vez a Deus. Você pode vir recitar aqui? Sim. Lê? Sim. Te levanta, menino. Ai, que lindo, né? Olha o tamanho desse homem. O Barnaga era assim. O Barnaga era desse jeito aí. Homem bem alto. Descendente de alemão. Né? Bem criado. Eu vou citar só esses 4 primeiros. Certo. Não, mas é um soneto, só tem as pessoas de quatro mesmo. Tá certo. Gente, momento poético. Enfim te vejo, enfim posso curvar a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, apesar de quanto sofri. Muito penei, cruas ânsias, houveram-me acabrunhado a não lembrar-me de ti. Do mundo a outro impelido, derramei os meus lamentos nas surdas asas dos ventos, do mar na crespa serviço, baldão ludíbrio da sorte, em terra estranha, entre gente que alheios males não sente, nem se condói o infeliz. Louco, aflito, assaciado, da gravar-me ferida, tomou o tédio da vida, passou da morte senti, passos da morte senti. Mas quase no passo extremo, no último arcado da esperança, tu me viestes a lembrança, que viver mais e vivi. Quis viver mais e vivi. Vivi, pois Deus me guardava para este lugar e hora. Depois de tanto, Senhora, ver-te, falar-te outra vez. Rever-me em teu rosto amigo, pensar em quanto hei pedido, e este pranto dolorido deixar correr aos seus pés. Gente, esse poema, ele foi escrito em Portugal, em Lisboa. O Gonçalves Dias era mestiço, ele era filho de um português com, eu não sei se era um negro ou um indígena, mas era uma mestiça, digamos assim, de pele escura, de Caxias. Ele foi gerado naquele momento da balaiada e nasceu ali no contexto da balaiada, em Caxias. E ele foi criado pelo pai. Os pais do século XIX, eles não faziam diferença, tanto fazia ser filho natural como filho. Era filho e eles voltavam para estudar fora e criavam da mesma forma. Ele foi estudar, se tornou, digamos assim, e ele se apaixonou por uma moça branca e rica de Caxias e ela por ele. Mas a família não deixou o casamento acontecer por causa dele filho natural e mestiço. Então, ele não chegava aos pés da moça branca. A moça casou posteriormente com um homem da estatura e da cor dela e foi para Portugal. Na época que o Gonçalves Dias estava fazendo as pesquisas para o Instituto Histórico. E eles foram a um baile e lá ela estava com o marido. Aí ele escreveu esse poema dizendo assim, que ele foi poupado da vida e do tédio e atravessou mares, que era para acontecer ainda uma vez, ele vê-se no rosto dela. Aí eles se encontraram mais uma vez, se viram, né? Se encontraram, não marcaram encontro, eles se viram no baile e ele escreveu esse poema, ainda uma vez, Adeus. Então é um poema romântico, bem dentro do espírito romântico, ele era um poeta romântico, né? Mas que tem essa história. Se não for verdade, fica por conta aí.